Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de matemática do curso básico de mecânico de aeronaves. Então, dando continuidade à nossa aula anterior, vamos começar falando sobre razão, tá? O que é a razão? É uma comparação entre dois números, é o quanto um número representa de outro, tá ok? Então, a gente vai comparar dois números e eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, para facilitar. Quem nunca foi numa festa e comentou a relação que tinha entre rapazes e moças, tá? Tem 2 homens para cada moça, tem 3 homens para cada moça, tem 4 moças para cada homem. Então, a gente sempre ouviu um comentário desse tipo, certo? Então, no exemplo aqui que eu trago, trata exatamente sobre isso. Todo esse comentário que a gente faz sobre que a gente fez nessa festa, comentando quantos homens tinha em relação a mulheres, isso chama razão. A gente está comparando dois números, comparando o número de moças e rapazes. Como um exemplo aqui para vocês, tenho no ambiente 20 rapazes e 25 moças. Então vamos encontrar a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Como que a gente faz isso? Pego o número de rapazes, 20, sobre o número de moças, que eu quero encontrar a razão entre rapazes, que são 20, e moças, 25. A gente já aprendeu a simplificar a fração, certo? Na última aula. Então vou pegar esse 20 sobre 25 e vou simplificar. Eu vou chegar até 4 quintos. O que significa esses 4 quintos? Significa que para cada 4 rapazes, há 5 moças. Então, essa é a razão entre moças e rapazes nesse ambiente, certo? Então, a gente lê que 4 está para 5 ou 4 para 5, somente, tá? E, se a gente quiser escrever de outra forma, ao invés de escrever na forma fracionária, 4 quintos, a gente pode escrever 4, 2 pontos e 5. Representa a mesma coisa, ok? Muito parecido com a razão, existe também a proporção. A proporção que vem a ser ela é a igualdade entre duas razões, tá? Então, eu tenho aqui duas razões, né? Uma razão, no caso, é uma fração, tá? A gente pode falar assim também. Então, tenho A para B, assim como C está para D. Essa é a forma que a gente lê uma proporção, tá? Então, A sobre B igual C sobre D, não é isso? A gente lê A está para B, a gente está comparando duas razões, tá? Então, A está para B, assim como C está para D, tá? É dessa forma que a gente lê uma proporção. Então, na proporção, A e D são chamados de extremos, tá? E B e C são chamados de meios. E vale também a relação A vezes D. A vezes D é igual a B vezes C, tá? Então, a famosa multiplicação em X, tá? Então, vale essa igualdade aqui. A vezes D é igual a B vezes C. Agora um exemplo aqui para facilitar a visualização do que é uma proporção. Então eu tenho um avião que ele consome 8 galões de gasolina para percorrer uma distância de 200 milhas. Então eu já tenho aqui uma razão, certo? De 8 galões para 200 milhas. Então, isso já é uma razão, tá? 8 para 200. 8 galões para 200 milhas. Agora eu quero saber, baseado nessa razão, que eu já tenho, de 8 para 200, quantos galões eu vou precisar para voar 1.400 milhas, tá? Então, eu tenho duas razões já nesse caso, que são quais? 8 para 200, tá? 8 galões para 200 milhas. E tem a outra razão, que é X, que são quantos galões eu vou precisar para percorrer as 1.400 milhas, tá? Então, eu tenho uma proporção, tenho uma igualdade entre duas razões.
Para descobrir quantos galões que eu precisar, o que a gente faz? Multiplica em x. Multiplico aqui em x, vou obter 8 vezes 1.400, que é igual a 200 vezes x. Efetuando as contas, vou ter 11.200 é igual a 200 vezes x. Da onde eu vou encontrar aqui x é igual a 11.200 sobre 200, que vai me dar um total de 56 galões. Tá? Então, para percorrer as 1.400 milhas, eu vou precisar de 56 galões. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de proporção. Clássico. Tá? Então, tenho duas relações ali, tá? De 8 para 200 e de x para 1.400. Ok? Agora, vamos falar sobre as potências. Tá? A gente já tocou nesse assunto assim, meio sem querer, mas agora vamos formalmente falar sobre o que são essas potências. Tá? Então, a gente vai chamar de potência de um número quando ele é multiplicado por ele mesmo duas ou mais vezes. Tá? Então, no exemplo aqui, eu tenho 5 ao quadrado. O que significa 5 ao quadrado? Que eu vou estar multiplicando 5 por ele mesmo, duas vezes, né? Então, 5 vezes 5, que vai dar 25. E como é que eu vou ler essa potência? Vamos ler 5 ao quadrado. Tá? 5 elevado à segunda potência, a gente lê 5 ao quadrado. Agora, eu tenho 4 elevado à terceira potência. Tá? O que significa isso? Que eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4. Tá? As pessoas normalmente confundem isso aqui como 3 vezes 4. Tá? Que dá 12. Então, isso aqui está errado. Não é 3 vezes 4. Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar ele 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Que vai me dar 64. Ok? Muito cuidado quando acontecer isso aqui, porque é muito comum errarem em potência isso. Como que a gente lê 4 elevado à terceira potência? Esse 4 ao cubo. Tá? Então, a segunda potência e a terceira potência são duas potências que têm nomenclaturas específicas, exclusivas. Então, eu não falo 5 à segunda potência, eu falo 5 ao quadrado. Eu não falo 4 à terceira potência, eu falo 4 ao cubo. Tá ok? Isso serve para qualquer número, para qualquer base. Tá? A base, nesse caso aqui, é o 5 e o 4. E a potência, quem são? É o 2 e o 3. Tá ok? Se fosse 88 elevado à terceira potência, eu leria como? 88 ao cubo. Tá ok? E além das potências comuns, a gente também trabalha especificamente com as potências de 10. Para que a gente utiliza as potências de 10? As potências de 10 são utilizadas para facilitar a representação de números com muitos algarismos. Então, às vezes, a gente vai trabalhar com um número muito grande. Então, para facilitar tanto a escrita como a utilização dos números para alguma operação, a gente utiliza a base 10 para isso, tá? A potência de 10, ou potências de base 10. Um exemplo. Se eu quero escrever 10, se eu escrevo 10 elevado a 1, é a mesma coisa que 10, né? Potência 1. Se eu escrevo 10 elevado ao quadrado, é como se eu estivesse escrevendo 100, é a mesma coisa. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que dá 100. Agora, 10 ao cubo, que é igual a 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10, certo? 10 à quarta potência, que é igual a 10.000. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, ao invés de eu escrever
10.000, eu escrevo 10 elevado à quarta potência. Já facilita, né? Fica mais enxuto, fica melhor de se ler. Então, eu peguei 4 vezes o 10 e multipliquei, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 à quarta, que é 10.000. Então, um exemplo aqui, eu quero representar um número pequeno ainda, 400, mas como exemplo, acho que a gente pode utilizar. Então, eu pego o 400, quero representar o 400 numa potência de 10. Então, tenho quantos zeros aqui? Tenho 2 zeros, tá? Então, vou pegar o 4 e vou multiplicar por uma base 10, tá? Então, tenho 2 zeros, que é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, eu vou transformar esse 100 numa base 10. Então, vai ser 400, vai ser o 4 vezes o 100. Só que eu vou escrever o 100 na base 10. Como que é 100 em base 10? 10 elevado a quanto? Quantos zeros eu tenho? 2. Então, vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. 2.000. Como é que eu vou representar o 2.000 na base 10? 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 1.000, certo? Então, vai ser 2 vezes... Quanto que é 1.000 na base 10? É 10 elevado... Quantos zeros eu tenho? 3 zeros. Então, é 10 elevado ao cubo. Então, 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao cubo. Certo? Agora, a gente também utiliza as potências de 10 para representar números decimais. Então, exemplo, eu tenho 0,1 e quero representar o 0,1 na base 10. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Tá? Que vai ser a mesma coisa que 10. Tá? Eu vou transformar essa fração aqui. Em base 10. Como é que a gente faz isso? Eu pego o 10 e pego o meu numerador e coloco o sinal negativo virando potência. Tá? Então, 1 virou potência com expoente negativo. Então, se eu encontro um número desse aqui, 10 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre 10, tá? Porque minha potência é negativa. Então, quando acontece isso, é só a gente transformar isso aqui em fração, tá? Então, 1 vira o numerador e o 10 vira o denominador. Mesma coisa que 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que o 1 sobre 100. Quanto que é o 100 na base 10? O 100 na base 10, né? 10 ao quadrado. Então, eu vou subir isso aqui com o sinal trocado, tá? Então, 2 vem para cá com sinal negativo. Então, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 10 a menos 2, tá? Que é a mesma coisa que 0,01. Agora eu quero transformar direto aqui o 0,1 para a base 10. Como é que eu faço? Então, vou pegar o 10, né? E qual vai ser a minha potência? Minha potência vai ser a quantidade de algarismo que eu tenho depois da vírgula. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 2, né? O 0 e 1. Então, meu expoente vai ser negativo, porque eu estou trabalhando com número decimal, tá? E o expoente vai ser a quantidade de algarismo que eu tenho, 2. A mesma coisa aqui. 0,001 na base 10. Como é que eu transformo? Pego minha base 10, coloco meu expoente negativo. E qual vai ser esse expoente negativo? Qual vai ser minha potência? A quantidade de números de algarismo depois da vírgula. Quantos algarismos eu tenho? 3. Então, minha potência vai ser 3. Vai ser menos 3, né? Porque eu estou trabalhando com números decimais.
A mesma coisa aqui, 10 a menos 4. Tenho 4 algarismos depois da vírgula. Então, meu expoente vai ser menos 4. Porque eu tenho 4 algarismos e é um número decimal. Então, aqui um exemplo, transformando 0,5 em base 10. Vou pegar o 5, tá? Pegar o 5 e multiplicar por 10. Em qual potência que eu vou multiplicar esse 10? Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então, minha potência vai ser 1. Por que é negativo? Porque meu número é decimal. 0,5 é um número decimal. 0,43. Quero representar a base 10. Pego 43. Multiplico pela base 10. Qual vai ser o meu expoente? Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, meu expoente vai ser 2. Negativo por quê? Porque é um número decimal. 0,00358. Pego a parte que eu quero transformar aqui na base 10. Eu quero 358 transformar na base 10. Então, eu vou pegar ele, o 358, vezes minha base, 10. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 5, tá? Não conta a quantidade de zeros, não. A quantidade de algarismo. Tenho 5. Então, meu expoente, minha potência, vai ser 5. E negativo por quê? Porque é um número decimal. Agora, o mesmo número aqui, ó, eu quero representar na base 10, só que de uma forma diferente. Tá vendo? É o mesmo número aqui em cima e embaixo. Só que eu não quero pegar o 358, eu quero representar como 3,58 na base 10. Porque para mim vai ser melhor. Por algum motivo. Tá? Então como é que eu faço? Pego a minha vírgula e vou andando para a direita. Ó. Peguei minha vírgula aqui e andei para a direita uma vez. Peguei minha vírgula, andei para a direita 2 vezes. Peguei minha vírgula, andei para a direita 3 vezes. Tá? Então, eu pego 3,58, que é aqui onde eu parei minha vírgula, né? E multiplico pela base 10 elevado a qual expoente? A quantidade de vírgulas que eu tive que andar aqui, certo? Então, vai ser 3,58 vezes 10 na menos 3. Então, a gente pode brincar também, jogando a vírgula para um lado ou para o outro, dependendo da nossa necessidade. Se eu jogar a vírgula para a direita, o meu expoente aumenta. Ou seja, eu parei a vírgula aqui no 3,58. Meu expoente foi 3, menos 3. Agora aqui, usando o exemplo de cima, eu continuei andando a vírgula aqui, eu não parei no 3,58. É como se eu tivesse andado aqui por 5, mais uma. Então, de 3, andei 4 casas. Agora, jogando para depois do 8, para ter o 358, eu andei 5 casas a vírgula, tá? Então, por isso que aqui fica menos 5 e aqui fica menos 3. Porque aqui embaixo eu andei 3 casas somente e aqui em cima eu andei 5 casas. Tá ok? E agora a porcentagem, que a porcentagem na verdade é um número decimal, que a gente vai representar ele na forma de porcentagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o número decimal e vai multiplicar por 100, porque a porcentagem é um número que a gente vai transformar ele, representar ele na forma de porcento, né? Por cada cento. Então é por 100, tá? Aquele número para cada 100. Então por isso que é porcentagem ou percentagem. Então eu vou pegar o número que eu quero aqui, o 0,5, e vou multiplicar por 100, que vai dar 50, tá? Como é que a gente faz essa conta aqui? 0,5 vezes 100. Joguei a vírgula para cá.
tenho 5, né? 0,5 vezes 10 dá 5. Tenho que multiplicar por 10 de novo, porque é por 100, né? No total. Então, multipliquei por 10, depois por 10 de novo. Então, o primeiro 10 que eu multipliquei, obtive 5. Agora eu vou multiplicar por 10 de novo. Vou obter 50. 50 é o quê? Porcento. Tá? Que eu multipliquei por 100. Então, ao invés de escrever 0,5 vezes 100, a gente representa com essa simbologia aqui, que é o símbolo do porcento, da porcentagem. Tá ok? Agora tem 0,035. Quero transformar em porcentagem. Pego o número e multiplico por 100. Vou pegar a vírgula, vou andar quantas casas para a direita? 2, porque eu estou multiplicando por 100. Então, 1, 2. Então, parei a vírgula aqui, ó, tenho quanto? 3,5. O quê? Porcento. Ao invés de escrever o 100, eu escrevo esse número aqui. Agora, ao contrário, eu tenho um número já em forma de porcentagem, quero representar em forma decimal. A gente faz o processo contrário. Aqui no primeiro caso, para transformar em porcentagem, a gente multiplicou por 100. Agora a gente vai dividir por 100, certo? Então a gente pega o 42%, que é a mesma coisa aqui, 42%, então é por 100, tá? E a gente efetuando essa conta aqui, vai dar 0,42. Como é que a gente faz isso? Nesse caso é como se a vírgula estivesse aqui, né? 42,0. Então pego a vírgula, jogo uma vez para cá, tenho 4,2, joguei mais uma vez para cá, né? Então a vírgula veio para cá, veio para aqui. Então eu tenho que acrescentar o zero aqui na frente e obtenho o 0,42. Assim como no 0,8%. Quero transformar 0,8% em um número decimal. Então peguei ele, dividi por 100. O que eu vou fazer? Jogar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então joguei uma vez, fiquei com um zero aqui. Tenho que jogar mais uma vez aqui. A vírgula parou aqui. Fiquei com zero aqui. Aí obtive o meu 0,008. Tá ok? Então a gente, com isso, encerra a nossa terceira aula. Desejo bons estudos a todos. Nos encontramos na próxima.